Agora sim! Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. O Fator Político já está no ar pelo canal 581, na sua antena parabólica. Estamos no ar na TVD News e ainda nos canais do YouTube do Fator Político BR, do canal 011 News e ainda da TV Flórida. Lembrando que nós também estamos nas ondas do rádio em 97,5 FM, pela Rádio Auriverde de Bauru. E é sempre uma honra, uma alegria imensa estar na sua companhia. Vocês que nos acompanham, inclusive, pelo YouTube, aproveitem para já deixar o like, né? O joinha, vai likeando, isso é importante para trazer mais engajamento na plataforma. O algoritmo do YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e distribui para mais pessoas. Bom, hoje é segunda-feira, é dia de raio-x da política. Vamos trazer um panorama para esta semana e, obviamente, o assunto ainda mais comentado é o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, após novas mensagens terem sido divulgadas pelo jornalista Glenn Greenwald. E para comentar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui, já está dividindo a tela comigo, inclusive, o senador Eduardo Girão, do Ceará. Boa noite, senador Girão. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. Boa noite, Berenice. Boa noite a todos vocês do Fator Político, BR, também o raio-x da política aqui nesse programa. Agora vai, né, Berenice? Eu acho que já temos todos os elementos aí, não é de hoje. Essa questão da Folha é a cereja do bolo, né? Esses vazamentos aí, essas reportagens. Eu acredito que nesse 1 ano e meio que a gente ficou sem impeachment no Senado, já tem brasileiro que foi morto, já teve abuso de toda ordem possível e inimaginável, né? Até denúncia do Congresso americano interpelando o Congresso e o STF sobre a censura escancarada para quem é de direita, conservador, e está tudo exposto agora aí com a utilização da máquina do Estado para cercear, para prejudicar, para perseguir quem pensa diferente desse sistema carcomido. Exatamente. E olha, eu quero agradecer também a nossa audiência no Jornal da Cidade Online, que também está retransmitindo aqui o nosso raio-x da política de hoje. E dizer a vocês que já são centenas, quase milhares de telinhas que estão nos assistindo. Compartilhe, porque está só começando a entrevista aqui com o senador Eduardo Girão, que está à frente desse pedido de impeachment. Eu posso chamar, inclusive, de um super pedido de impeachment. Isso porque conta também com a adesão popular, não é, senador? Nós temos um link que está sendo disponibilizado na internet para que as pessoas possam assinar de forma online, também manifestando ali a sua vontade de que o ministro Alexandre de Moraes, né, saia do Supremo Tribunal Federal. E no dia de hoje, senador, o que me chamou a atenção, eu vi um vídeo do Coppola dizendo que... A gente vai trazer um trechinho desse vídeo daqui a pouco, mas ele fala sobre as pessoas estarem pesquisando no Google para tentar assinar o pedido do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e isso não estar aparecendo na ferramenta de buscas. O senhor teve conhecimento disso também? Tive, inclusive, Berenice, falei com o Coppola ontem, depois batemos um papo com o deputado Gustavo Gaia, estamos trabalhando nisso com muito cuidado, porque é o seguinte, tem 2 pedidos de impeachment rolando, tá? Um é aquele antigo do Caio Coppola, que enumera alguns abusos, especialmente do inquérito 4781, do fim do mundo, e esse pedido de impeachment já tem quase 5 milhões de assinaturas, né? Inclusive, nós já entregamos esse pedido de impeachment na mão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora, o que é que acontece? Esse novo pedido de impeachment, que foi lançado agora no dia 16 de agosto, que em 2 dias já está aí quase 1 milhão de assinaturas, eu acredito que esse pedido deva ser o foco nosso. Por quê? Porque, além dos abusos 4781 do inquérito, ele relaciona a morte do Clériston Pereira da Cunha, né, sob a tutela do Estado, quando a PGR pediu a soltura dele, mas o ministro Alexandre de Moraes ignorou esse pedido e ele morreu
um brasileiro que morreu, né? As pessoas sem acesso aos autos, várias situações que ocorreram nesse período, como, por exemplo, a OAB, né? Aliás, não é nem a OAB, os advogados, porque a OAB não está nem aí, são os advogados que não conseguiram, de forma nenhuma, terem acesso também aos autos, a ampla defesa e o contraditório dos seus representantes, as violações dos direitos constitucionais e humanos, violações ao devido processo legal e ao sistema acusatório. Olha só o que nós relacionamos nesse novo pedido de impeachment. Prevaricação na situação que desencadeou a morte do Clezão, o desrespeito ao Código do Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para obter delações premiadas, o caso do coronel Cid, desconsiderar pareceres da PGR no sentido da concessão da liberdade dos aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro, violação das prerrogativas do advogado, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problema de saúde grave, né? Dilatação das prisões preventivas sem apresentação de denúncia do Ministério Público Federal, violação dos direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções, o caso clássico aí do Marcos Duval, onde o relator, o ministro Alexandre de Moraes, bloqueou 50 milhões, olha que loucura, 50 milhões de reais, ainda tirou as redes sociais de um senador da República, ou seja, é uma ditadura escancarada da toga, onde um manda no Brasil, faz o que quer, os outros dão cobertura, essa é a grande realidade, e o Senado, ou ele se levanta, ou o caos vai ser institucionalizado no Brasil, porque já não tem segurança jurídica nenhuma, não tem segurança jurídica, investimentos estão indo embora do Brasil, porque ninguém sabe quem respeita a lei. Então, fora essas denúncias da Folha, que a cada dia trazem barbaridades, né? Nós temos o Twitter Files, tu lembra, Berenice? O Twitter Files, claro, né, que revelou ali um sistema de censura que dava um ar. O ministro Moraes estava querendo dar um ar de legalidade, pedindo para nem revelar que era ele, que era como se fosse a própria plataforma. E o próprio Congresso americano, que interpelou aí o STF sobre isso. Então, esse pedido de impeachment, é bom que se diga, Berenice, ele está em construção, são juristas que estão nos ajudando, senadores não vão assinar, por quê? Porque se esse pedido de impeachment fluir, eu acho que vai, porque existe uma comoção nacional por tudo que está acontecendo, eu acho que ele está maduro para acontecer. Veja bem, os senadores eles vão ser juízes, eles vão ser magistrados com esse pedido de impeachment acontecendo. Então, se a gente assina a petição para dar entrada no pedido de impeachment, como o sistema é bruto e vê filigrama jurídica para ir contra os seus opositores, contra quem critica, nós resolvemos não assinar, já tinha mais de 20 senadores, resolvemos não assinar para não comprometer a gente ser declarado impedido de julgar. Então, temos 120 deputados confirmados, o número está subindo a cada hora, de apoios, de assinatura do pedido de impeachment. Nós vamos culminar no dia 7 de setembro. 7 de setembro vai ser o fechamento para apoiamentos dos parlamentares e também da população brasileira. Se Deus quiser, nós vamos superar os 5 milhões quase aí do Caio Coppola, nesse novo pedido, que você está colocando o link aí, que é do change.org. Muito importante isso. E no dia, veja bem, no dia 9 de setembro, 2 dias depois da manifestação que vai acontecer no Brasil todo, nós vamos entregar nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esse super pedido de impeachment, se Deus permitir, o maior da história do Brasil. Agora, senador Girão, os senhores vão entregar esse pedido de impeachment para Rodrigo Pacheco. Essa é uma decisão pelo regimento interno
que acontece de forma monocrática, ou seja, depende só dele aceitar ou não esse pedido de impeachment, ou como o senhor bem disse, né, que os senadores, por enquanto, ainda não assinaram esse pedido para que não sejam impedidos de julgar. Isso tem a ver justamente com esse ponto, caso Rodrigo Pacheco se omita, né, seja omisso e não coloque o pedido de impeachment para ser julgado. Como que os senadores pretendem agir? Existe alguma forma, uma saída para que esse pedido de impeachment finalmente se consolide ou não? E para você ver como você está bem informada, né? Esse foi o meu pronunciamento hoje na tribuna do Senado. Eu pedi, fiz um apelo, conclamei os senadores da República para que votem o PRS 11 de 2019, que é do senador Lazier Martins, que tira das mãos do presidente Pacheco essa autonomia sobre a pauta de impeachment. Ou seja, está na CCJ, basta a gente votar, que é um projeto de resolução que vai levar direto para o plenário, caso ele se segure por mais de 15 dias. Então, nós temos aí uma grande oportunidade que os senadores possam se rebelar, caso o Pacheco continue numa postura covarde. Porque o que está acontecendo hoje, inclusive, eu achei um absurdo ele ter dado uma declaração depois de tudo que está acontecendo, dizendo que não vai pautar o pedido do impeachment. É um desrespeito não apenas com os senadores, mas com a população brasileira. E, Berenice, eu estou rodando aqui em Fortaleza muito, todo dia, porque sou candidato, né, a prefeito da cidade, e rodo nos bairros conversando com as pessoas de direita, de esquerda, de centro, e é impressionante como eu estou vendo uma grita geral, que eu nunca vi, de todos os espectros políticos, as pessoas dizendo que não dá mais, que não aguentam mais, né, que tem que ter um impeachment, ou o Senado se levanta, ou esse Brasil vai para o brejo, né? E eu acho que a pressão externa que nós vamos ter das ruas agora, no dia 7 de setembro, convido a todo mundo, cidadão brasileiro de bem, né, que vá para a rua. Chegou a hora das pessoas de bem e sem medo. Nós vamos de forma ordeira, pacífica, respeitosa, e eu tenho certeza que a pressão vindo externa, de fora, os senadores que já estão mobilizados vão ganhar uma força extra para que a gente possa cobrar o dia todo no plenário até que ele coloque, ou essa resolução da CCJ que vai forçá-lo a colocar essa pauta, de qualquer maneira, no plenário do Senado. Eu acho que nós estamos mais perto do que nunca de uma possibilidade de uma análise de um pedido de impeachment, com grande mobilização popular, e o Senado vai cumprir, se Deus quiser, esse papel no seu bicentenário. Como o senhor bem disse, senador, esse é o melhor ambiente político que nós temos no momento, né? Inclusive com essa manifestação que já está marcada para o dia 7 de setembro. Só para que as pessoas que estão em casa entendam um pouco melhor, essa manifestação, ela deve se concentrar especificamente em São Paulo, ou haverão outras manifestações nas capitais pelo Brasil, a exemplo do que o próprio deputado Eduardo Bolsonaro falou, que talvez seria pertinente fazer em Belo Horizonte, até porque lá é o estado do Rodrigo Pacheco, né, Minas Gerais. Como é que está sendo essa organização para a manifestação do 7 de setembro? Vamos lá, já estamos em reuniões aqui. Acredito que a gente deva fazer em todas, pelo menos em todas as capitais do Brasil. É o dever que a gente tem, né? Vou chamar as pessoas para a manifestação. Paulista já vai ser um recorde, né? Pelas articulações bem avançadas. Paulista deve ser um grande ponto, mas Belo Horizonte é chave, Berenice, porque é a terra do Rodrigo Pacheco, e todas as outras capitais. Tu imagina, olha, o escândalo é tão grande, Berenice. Eu vou ler aqui. Eu não vou nem falar do que foi revelado poucas horas atrás, porque a todo momento está sendo revelado as entranhas podres lá desse departamento aí de combate à desinformação do TSE, que estava sendo usado para perseguir as pessoas fora do período de eleição. Olha que loucura.
Ora, olha aqui. Você imagina um diálogo, Berenice. Você que cobre bem o Congresso Nacional, sempre lhe vejo muito atuante. Pegando um diálogo entre Moro, presta atenção, vamos voltar à época da Lava Jato, né? E o diálogo entre o Moro e o Dallagnol, da seguinte forma. Juiz Moro dizendo o seguinte: eu quero prender essa pessoa. Aí o procurador Deltan Dallagnol dizendo: não existe elementos para isso. Olha só, é suposição. E o juiz Sérgio Moro diz: use a sua criatividade. Foi isso que aconteceu com a Revista Oeste, né? Foi pedido para ver, olha, acha alguma coisa lá da Revista Oeste que ela está incomodando. Aí o juiz auxiliar disse: mas olha, deixa eu falar uma coisa. Tá tudo, a matéria tá tudo ok, jornalística, sabe? Tá tudo dentro de um veículo de comunicação das atribuições. Aí o juiz disse: use a criatividade, porque o dono do Brasil quer. Isso é um absurdo. Agora até o Frota estava sendo ouvido, ex-deputado, lá, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha o nível que nós chegamos, né, no Brasil. É surreal esse tipo de situação, onde a busca incansável para quem criticar, não interessa se é cantor gospel, se é deputado, se é algum jornalista, o objetivo é calar as pessoas que pensam diferente. Então, eu acredito que esse ambiente que nós temos hoje, né, no país, parece que as pessoas despertaram para a gravidade, e a Folha teve um papel muito importante nisso, porque é um veículo de onde se menos esperava que viesse isso, então tomou uma proporção. A gente já vê o sistema tentando abafar de qualquer maneira isso, inclusive até mesmo os próprios ministros do Supremo se solidarizando. Claro, é um corporativismo absurdo, eles que mandam, mas chegou a hora do Senado cumprir seu dever finalmente. Né? E eu quero cumprimentar aqui o Diogo, que acaba de chegar conosco. Exatamente, dando as boas-vindas ao Diogo Forjaz. Diogo, hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, mas que bom que você chegou a tempo, ainda dá para fazer uma perguntinha para o senador Girão. Bem-vindo. Boa noite, senador, boa noite, Berenice, boa noite, audiência. Sempre uma alegria estar aqui nessa equipe tão competente que tem o Fator Político BR. Olha, sobre esse caso do Alexandre de Moraes, eu quero acrescentar algumas coisas rapidamente antes de fazer qualquer pergunta, para a gente partir mais ou menos das mesmas premissas. Então, eu não me surpreendi com o posicionamento da Folha de São Paulo, não. Eu acho que eu me surpreendo muito com a surpresa de alguns atores políticos. A criatividade dos inquéritos ilegais não vem de hoje, né? Eles são criativos já há bastante tempo. A gente tem inúmeros exemplos factuais de criatividade. Eu acho que o que a gente passa a ter, talvez, senador, seja uma formalização na desmídia, né? Que parece ser a única coisa que pauta o meio político quando está lá na Folha, no Estadão. Aí, enquanto não sai por ali, parece que não aconteceu. O Clériston nem morreu ainda, enquanto a Folha não noticiar que ele morreu. Parece que é esse o caso. Então, eu vejo mais por esse lado. Com relação à divisão do próprio Supremo, olha, eu quero acrescentar aqui falas da Andréa Sadi, da semana passada, em que ela disse no Globo News que, embora os ministros estejam se protegendo publicamente, palavras dela, conversou com muito, embora publicamente se protejam e tudo mais, mas que nos bastidores há um incômodo grande, como o caso de Alexandre de Moraes. Tem um vídeo dela mesma falando, mas ela sinaliza claramente de que essa proteção é pela preocupação com a nulidade dos processos, ou seja, os próprios ministros reconhecem a possibilidade de nulidade de todos os processos, quando manifesta essa preocupação, e de eles terem anuído com essas decisões. Então, essa proteção, eu não sei até onde eu confio nisso, não, senador, inclusive porque veja que a mesma esquerda que faz discurso de botequim em defesa do Alexandre de Moraes é a mesma esquerda que está diretamente alinhada com a Folha de São Paulo. A gente sabe que é muito difícil um veículo de comunicação assumir uma posição dessa sem ter algum respaldo político e institucional. Quem é que respaldou a Folha de São Paulo para fazer uma movimentação desse porte? Não brotou do nada, não caiu de repente de balão uma reportagem desse porte, enfim. Mas tudo isso só para a gente trazer o seguinte aspecto, senador. Nós chegamos a falar sobre isso, inclusive, na Paulista, brevemente, né? Eu acho que talvez seja o momento de colocar o maçarico
na cadeira dos 80 senadores. Quer dizer, é muito confortável para o Senado, num momento de pressão como esse, que agora passa a ter respaldo da esquerda, mesmo que diga que não, que passa a ter respaldo da imprensa, isso está manifestado, e que há divisões no próprio Supremo, como relatou a Globo. Então, todo esse ambiente de fragilidades, eu acho que é o momento da gente colocar o maçarico nos 80, e aí o inciso 11º do artigo 48 é uma ferramenta para a gente separar quem assina com a turma do Pacheco e quem assina com a turma do bem. Eu acho que é uma oportunidade única para que a população sinalize que não compra mais esse papo de que está escondido atrás do Pacheco. É possível, então, senador, jogar o peso dessa responsabilidade para o Senado como um todo, inclusive com o pedido de urgência na CCJ, né? E aí a gente teria a lista dos 41 senadores que são ou não favoráveis ao bem. Quem está com o bem, quem assina com o bem, com o país, e quem assina com o Pacheco. Você não acha que é um bom momento da gente fazer uma campanha ampla de informação para que as pessoas tenham consciência de que não depende só do Rodrigo Pacheco, não? Com certeza, Diogo. Pouco antes de você chegar, eu estava justamente falando que usei a tribuna do Senado hoje para que a gente pressionasse ali. Eu fiz uma cobrança pública aos meus colegas para votar na CCJ o PRS 11 de 2019 do senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque esse PRS tira a autonomia do presidente do Senado em pautas sobre impeachment, por exemplo, que a decisão dele é monocrática, simplesmente de gavetar. Então, esse PRS estabelece um prazo para a mesa, caso o presidente não se manifeste, para que a mesa se manifeste, e dá um prazo para a mesa curto de 15 dias para que vá ao plenário, com recurso de 1/3 dos senadores. A boa notícia é o seguinte: 1/3 desses senadores, hoje, nós temos, né? Como tomou conta do país. Eu estava falando há pouco que em todo o estado do Ceará, que eu ando, principalmente a capital Fortaleza ultimamente, a grita é geral, né? O clamor popular, seja de pessoas, inclusive da esquerda, que chegam para mim e dizem: rapaz, tá demais, porque sabe que a metralhadora, do jeito que esses caras montaram, vão voltar a qualquer momento para quem quer que seja. E basta o cidadão ser ético, né? ser correto, que vai ver, independente do espectro político dele, que está errado esses abusos. Essas matérias da Folha, Diogo, elas são a ponta do iceberg, elas são a cereja do bolo, vamos dizer assim. Porque os abusos que esse ministro fez nesse 1 ano e meio que não teve pedido de impeachment é um atrás do outro, que eu li aqui há pouco tempo. Então, o ambiente a cobrança tem que ser pública, né? Enquanto o presidente do Senado tem essa pauta, ele tem que ser cobrado publicamente, diariamente sobre isso, e eu acho que não tem como segurar quando nós temos uma pressão externa. Essa vai ser a primeira vez que nós vamos ter, além de um pedido com milhões de assinaturas, uma pressão externa apoiando pelo impeachment. Vai ser grande, vai ser gigante. Dia 7 de setembro, a gente tem que programar para ir em todas as capitais brasileiras, pelo menos, até grandes cidades também, e pequenas, por que não, a gente fazer esse trabalho de baixo para cima, para que o Senado finalmente cumpra o seu dever no seu bicentenário. Perfeito, senador me permita, Berenice, posso completar, senador? Se me permite, é bem curtinho. Olha, o senhor falou sobre uma aprovação de um novo dispositivo, mas eu me refiro a um que já existe. O inciso 11º do artigo 48, que versa sobre os poderes da presidência do Senado, no regimento interno do Senado, é o mesmo inciso que dá a ele o poder de impugnar as proposições, ressalva ao autor recurso para plenário, que decidirá após audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja, quem faz uma proposição, por exemplo, de impeachment, e eu sei que o senhor registrou uma, na verdade, tem, conforme prevê o inciso 11º, o poder, portanto, legal, de recorrer ao plenário. Claro que vai depender da CCJ pautar, mas aí nós podemos pedir regime de urgência
urgência na CCJ e bastaria, então, coletar 41 assinaturas para que isto acontecesse. Eu estou perguntando sobre isso especificamente. Caso o Rodrigo Pacheco não paute o seu pedido de impeachment, o senhor estaria disposto a entrar com esse recurso? Veja, eu não entro aqui no mérito se isto será ou não efetivo. Aqui deixar bem claro, a minha ideia é demonstrar, é expor quantos Pachecos tem no Senado, porque não tem um só não, senador. Muito bem, Diogo. Inclusive, você falou comigo isso lá na Paulista. Eu não tenho um pedido de impeachment, eu tenho 3 lá no Senado Federal. Agora, dos 23, né? São 23, esse que está sendo agora construído, ele é um pedido de impeachment coletivo. Só que os senadores não vão assinar estrategicamente, já tínhamos mais de 20 interessados em assinar, mas eles não vão. Está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Sumiu aqui a imagem para mim. Mas mantém. Os senadores, eles não vão assinar esse pedido de impeachment porque, por filigrama jurídica, eles podem exatamente serem declarados impedidos, né, de julgar, porque a gente sabe que o sistema é bruto e está contra quem critica esse sistema. Então, esse pedido de impeachment que nós vamos fazer, entregar, na verdade, já está praticamente feito. Estamos agregando algumas novidades que a reportagem da Folha está trazendo. Vai ser entregue no dia 9 de setembro na presidência do Senado, com pressão externa. E eu acredito, sinceramente, como nós vamos ter movimentação, inclusive em Belo Horizonte, em todo o país, o presidente Rodrigo Pacheco, ele não vai fazer isso. Mas caso ele insista nesse procedimento, esse recurso que você falou é interessante, né? É uma carta na manga, lembrando que o Davi Alcolumbre joga juntinho com o presidente Pacheco. Inclusive, a preço de hoje, a Berenice sabe disso, o Davi Alcolumbre é o próximo presidente do Senado. É por isso que nós vamos precisar nos mobilizarmos todos juntos para evitar, inclusive, isso, né? Mas eu acho que nós estamos mais próximos, Diogo, do que longe de um processo de impeachment, seja através do PRS do Lazier Martins, que também passa pela CCJ, ou através desse recurso na CCJ, que quem tem o poder de pauta é o presidente. E está muito claro isso. Quem tem o poder de pauta é o presidente da comissão, né, no caso das comissões, e o presidente do Senado, no caso do plenário do Senado Federal. Mas nós vamos furar isso com a pressão popular, com a cobrança pública diária. Eu estou com muita esperança que dessa vez é diferente, porque tomou uma proporção muito grande. As pessoas finalmente entenderam o que a gente vinha falando, denunciando há muitos anos, e eu acho que desses 60 pedidos de impeachment que tem protocolado, esse tem grandes chances de fluir e tem que ser rápido, porque o Brasil está se corroendo, está se dilacerando aí com tanto abuso, com tanta arbitrariedade da tirania da toga no Brasil hoje. Senador, para a pauta tem ainda o recurso da urgência, né? Senador, para a pauta, no caso da pauta, embora ele tenha sim a prerrogativa de pautar ou não, há o recurso de urgência que com 41 assinaturas é possível interferir nessa lentidão, por assim dizer, da presidência da comissão, não é verdade? É possível, com 41 assinaturas, entrar para o recurso de urgência, não é? Já tivemos situações como essa em outras pautas do Senado, mas o que, vamos dizer assim, o que está na prática, a não ser que a gente vá buscar no STF, que o STF, infelizmente, eu acredito que a gente não possa contar, mas podemos até ir buscar. Isso é interna corporis, esquece o STF. Mas era interna corporis a CPI da pandemia, você lembra? E o STF foi lá e deu uma canetada para abrir a CPI da pandemia, que foi o maior palanque político da história desse país, né, na época do governo Bolsonaro. Então, o que é que essa interna corporis, que é a questão do recurso de 41 senadores para urgência, não foi cumprido, Diogo, em outros momentos, e ficou por isso mesmo, né? Então, o que é que se vai fazer? Né? Afastar o Pacheco, senador, talvez, inciso segundo do mesmo artigo 48, diz que ele tem que zelar pelas prerrogativas dos senadores. E se ele não zela pelos poderes do Senado e pelas prerrogativas dos senadores, pelo inciso segundo do artigo 48, ele pode ser até cassado.
E essa é uma que a gente está avaliando como prevaricação e outras coisas que podem o Pacheco já ter exagerado bastante na dose. Então, foi na época do Davi Alcolumbre, essa questão das 41 assinaturas, eu não lembro qual era o projeto exatamente, e que não fluiu. Agora, com o Pacheco, ele que se diz cumpridor do regimento e tem demonstrado isso, pode ser uma alternativa, e quem sabe esse recurso pode se chamar Diogo. Não precisa levar. Não estou preocupado com o mérito, não, viu, senador? Estou preocupado com resolver e pode contar comigo. Para resolver, pode contar comigo. Que eu puder ajudar. Obrigado mesmo. Vamos avaliar e vamos entrar. Se tiver lá previsto direitinho, vamos correr com isso. Que bom, senador. A gente fica muito feliz, né, em tê-lo aqui no programa e poder ouvir, inclusive, algo que o Diogo vem comentando já desde a semana passada. São caminhos, né? São ferramentas que podem ser usadas pelo regimento interno. E a gente fica feliz de ter o senhor aí no Senado nos representando. Temos muito orgulho e agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Fator Político. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Berenice. Todos vocês que estão aí mandando mensagem. Eu vi uma pessoa que falou aí, mas olha, a gente precisa do senhor no Senado. Eu queria só dar se você me permite, Berenice, rapidamente, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu jamais me candidataria à Prefeitura de Fortaleza, como eu sou candidato hoje, se não tivesse um suplente à altura, né, que é o Sargento Reginaldo, que defende todas as pautas que eu defendo, e a liberdade também é prioridade para ele. Então, isso aí é o primeiro aspecto, né? E segundo, a gente precisa aqui no estado do Ceará quebrar uma oligarquia do PT e do PDT, né? E a nossa proposta é diferente, com base na gestão, que a minha vida inteira foi nessa área. Então, por isso que eu coloquei esse projeto. Estava há pouco tempo panfletando, vim para a entrevista e vou voltar para as ruas agora, porque eu acho que é lá que a gente tem que combater o bom combate. E eu vou dizer uma coisa, Diogo. No Senado, o clima está diferente daquele que a gente conversou na Paulista, e nas ruas é impressionante o que eu tenho ouvido, né? As pessoas passando no carro, e aqui é uma terra de esquerda, aqui é uma terra predominantemente do pessoal mais, vamos dizer assim, progressista, né? Então, as pessoas estão gritando nas ruas, estão falando abertamente, e eu acho que agora vai, se Deus quiser. Grande abraço para vocês. Senador, só uma lembrança. Na live que fizemos sobre a missão nos Estados Unidos, que eu participei com a Lili e tal, na TV Flórida, aquela coisa toda, eu falei sobre a Lava Emenda, que o Dino partiria para cima do processo político pelas emendas parlamentares. É verdade. E montei... E o senhor está vendo o que está acontecendo agora? Precisamente o que nós conversamos aquele dia. É verdade. Eu acho que isso talvez tenha ajudado no clima, hein? Sentir o peso, né? Tem ajudado no clima isso. Olha o universo conspirando. Mas eu disse uma coisa, Diogo, um Twitter que eu fiz ontem ou anteontem, eu disse assim, não duvide se esse jogo que é combinado, no meu modo de entender, do Lula com o ministro, né, que fez o Dino, não duvide se daqui a pouco a gente começar a liberação de emendas, seja PIX, seja de impositiva, somente com prioridade para a turma deles. Ou seja, o pessoal da esquerda, do centrão que for para o lado deles. Não duvide, né? Então... Mas se for, senador, me permita, se for é para ganhar tempo. O propósito dessa movimentação, como falei aquele dia, reforço, é desarticular o centro político. Vão investigar o gasto das emendas, já estão apontando o superfaturamento. Teve uma frase do Dino divulgada pela Globo, pelo G1, em que ele diz claramente gastos possivelmente não republicanos, e o propósito é tirar os articuladores, porque sem os articuladores aí no Congresso, senador, o que restar está na mão do regime. É um Congresso fechado de portas abertas. Fechado de portas abertas. É verdade. Vamos lá, vamos ver os próximos capítulos e continuar esclarecendo as pessoas, despertando as pessoas para o que é correto, para o que é justo. Parabéns a vocês pelo programa, sempre às ordens, tá? Prioridade para mim falar com vocês, porque são pessoas preparadas, equilibradas, né, que fazem um jornalismo independente, ouvindo, né, os lados, e eu fico muito feliz com a audiência. Toda vez que eu dou uma entrevista, a repercussão é gigantesca através de vocês. Grande abraço, contem comigo, muita paz. A gente que agradece, senador Eduardo Girão. Forte